para que Deus nos use como instrumento de Deus. Amém? Querido Deus, querido Pai, estamos na Tua presença, já louvamos, já adoramos o Teu nome, Senhor. E agora, Pai, os Teus servos estão aqui diante de Ti, meu Deus, como canal de bênção para ministrar a Tua palavra. Tu possa usá-los para Pai, para a glória do Teu nome, Senhor, e falar conosco conforme a Tua vontade, Senhor. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, igreja, a paz do Senhor, amém? Pode tomar seu assento. É uma alegria essa noite aqui, estar podendo trazer uma palavra que Deus trouxe ao meu coração e que a gente possa estar refletindo nela juntos nessa noite, amém? Convido você a abrir sua Bíblia em Lucas 8. Amém? Lucas 8, no verso 26, vai começar assim: Zarparam então para a região dos Gerazenos, que se localiza do outro lado do lago, na fronteira da Galileia. Assim que Jesus desembarcou, foi ao encontro dele um homem daquela cidade, possesso de demônio, que fazia muito tempo não usava roupas nem habitava em casa alguma, mas vivia nos sepulcros. Ao contemplar Jesus, berrou, prostrou-se aos seus pés e exclamou com voz forte: Que desejas comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Imploro a ti, não me castigues. Portanto, Jesus ordenara ao espírito imundo que abandonasse o corpo daquele homem. Diversas vezes o demônio havia se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e vigiado por guardas, arrebentava as cadeias e os grilhões e era impelido pelo demônio para lugares desolados. Jesus lhe inquiriu: Qual é o teu nome? Ao que ele replicou: Legião, pois eram muitos os demônios que tinham invadido aquele homem. E suplicavam a Jesus que não os mandasse para o abismo. Entre mentes, uma grande manada de porcos estavam pastando naquela colina. Os demônios imploraram que Jesus lhe permitisse entrar nos porcos, e Jesus consentiu. Então, saindo do homem os demônios, invadiram os porcos, e a manada jogou-se precipício abaixo, em direção ao grande lago, e todos os porcos se afogaram. Ao observar tudo o que ocorrera, as pessoas responsáveis pelo cuidado dos porcos fugiram, e foram contar esses fatos na cidade com espanto. E ocorreu que o povo saiu para ver o que tinha sucedido. Quando se aproximaram de Jesus, viram aquele homem de quem os demônios haviam saído assentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e todos ficaram apavorados. As pessoas que haviam testemunhado todos os fatos contaram também como fora liberto aquele homem dos muitos demônios que haviam tomado. Então todo o povo da região dos Gerazenos rogou a Jesus para que se retirasse de suas terras, pois estavam aterrorizados. Amém? Amém. Então essa é uma passagem bem conhecida, bem forte, né? A libertação de um endemoniado, ou o endemoniado de Gadara, né? E eu gosto muito dessa passagem, eu gosto muito desse tema aqui que eu vou falar hoje. Deus trouxe isso ao meu coração há mais de 2 anos atrás, quando eu estava no meio do Amazonas, e orando com Deus, conversando com Deus, Ele me trouxe essa mensagem. E quando eu tenho a oportunidade, eu transmito essa mensagem de acordo com a vontade dEle. Amém? Amém. E tem alguns pontos aqui que me chamam muita atenção nessa mensagem. Então a gente vai discorrer desses pontos. No final dessa noite a gente vai sair daqui, talvez com uma pulga atrás da orelha, com uma dúvida. Mas eu creio em nome de Jesus que Deus é fiel e justo e Ele vai responder ao seu coração. E Ele vai revelar aquilo que está por trás das suas intenções.
Isso é para a nossa libertação, isso é para o abrir dos nossos olhos, para que a gente possa contemplar a beleza de Deus e para que a gente possa viver uma vida mais em retidão, de acordo com a palavra dele. Amém? Amém. Então, primeiramente, né, Jesus, ele como nosso grande missionário, né? Jesus foi o nosso grande missionário que veio aqui na Terra. Ele não foi o primeiro. Biblicamente, alguns estudos falam que, se a gente fosse colocar ali, seria Abraão o primeiro missionário, o primeiro comissionário. Mas isso a Bíblia não relata 100%, são de acordo com os estudos da palavra. Só que Jesus, ele como um grande missionário, o que ele fazia? Ele viajava, ia entre os povos, levando a palavra da salvação, né? Levando a transformação. E aqui, né, essa região de Gadara aqui, como a gente leu no primeiro verso, ele teve que atravessar o mar da Galileia ali. Ele teve que ir para o outro lado do lago. E ali a gente, de uma forma de brincadeira, assim, né? A gente fala que essa foi a primeira viagem internacional de Jesus. Jesus fez viagem internacional. Porque até então ele estava pregando para os seus, ele estava na região de Judéia, Galileia ali, né? E teve que atravessar o mar, e ali era a região primariamente dos gentios. Ali você descia ali em Gadara, ele fazia margem com outras partes ali, né? E ali você tinha acesso ao lado grego do mundo, né? O mundo ele era dividido em um lado grego e um lado romano, onde ficavam ali os judeus sob o domínio dos romanos. Do outro lado, os gregos. Talvez alguns de vocês já ouviram falar da grande metrópole que existia no passado, que chamava Decápolis. Era a reunião de 10 grandes cidades, né, que formaram um grande império grego naquela época. Então ali era um centro cultural, era um centro histórico, né, de grande valor para a época e até para os dias de hoje, para historiadores, até historiadores da Bíblia, né, era um lugar que se achava muitos documentos, muitas coisas ali para contar a história da humanidade, contar a história daquilo que se passou. Então essa foi a primeira viagem internacional de Jesus. Ele cruzou ali, mar, assim como eu cruzei o mar, como todo mundo aqui teve que cruzar pelo menos 2 mares para chegar aqui no Japão. É muita água. E ali a gente encontra o primeiro obstáculo, o primeiro ponto. Como a gente está falando de uma região, igual eu contextualizei, por quê? Porque era uma região gentílica, era uma região primariamente gentílica, dominada ali pelos gentios. Não havia presença de judeus ali e possivelmente nunca se tinham ouvido falar de Jesus. Então eu imagino aquele lugar, né, como a Bíblia fala, que nós somos o quê? Luz do mundo, sal da terra. Então um lugar que estava ali coberto por trevas, totalmente dominado pelas trevas ali, e uma luz chegou ali, começou a brilhar naquele lugar, né? Graças a Deus, Jesus é a nossa grande luz, o nosso guia, onde a gente pode observar e seguir reto, né? Mas nós, como cristãos, como imitadores de Jesus, nós somos pequenas luzes, né, que brilham ali naquele lugar. Brilham em lugares escuros, né? Porque a luz, ela não precisa resplandecer onde há claridade, porque já é claro aquele lugar já está iluminado. A luz, ela se faz necessária para um lugar de trânsito. Quando a gente está no escuro, lá no quarto, né? Quarto de madrugada, para usar o banheiro, e aí está tudo escuro, você tem que acender uma luz ali, senão tu sai chutando, quebrando as canelas, né? Aí no outro dia você acorda e pergunta, por que está roxo minha perna? Eu não sei, né? Então, eu imagino este lugar como se fosse uma sala, como se nós estivéssemos aqui, e aqui tivesse tudo escuro, apagado assim mesmo, num ponto que não dá pra gente enxergar absolutamente nada. E lá no fundo, lá onde o carro está lá, começa a brilhar uma luz. Isso é um experimento legal, porque quando a gente está de noite, a gente está num ambiente escuro, e mesmo que você coloque uma luzinha daquela de Natal, uma só, lá no fundo, depois de um tempo, você num lugar escuro, você vai começar a vislumbrar um pouco, né, aquela penumbra, aquela escuridão vai ser quebrado com uma pequena luzinha, mesmo que seja,
ela vai ser quebrada, né? Ela vai começar a cair. E aí você imagina uma luzinha ali, outra ali, outra aqui, outra nesse canto. Então, conforme a luz vai se espalhando, as trevas não vai resistindo, ela vai se dissipando. E era isso que estava acontecendo naquele lugar, espiritualmente falando, né? Ali fisicamente, o que nós vimos? Jesus pegou um barco, atravessou o lago, né? Falava lago, pisou do outro lado, estava seguindo o caminho dele, tinha um propósito, tinha as razões dele de estar ali, os motivos que o Pai o enviou. Só que espiritualmente, a luz começou a brilhar no meio daquelas trevas. E aonde a luz brilha, incomoda as trevas, né? Porque o que está em oculto quer permanecer em oculto, né? Como o pastor sempre fala, a diferença aqui de pecado para iniquidade, né? Aquele que é iníquo, ele quer permanecer na iniquidade, ele quer permanecer no erro, fazendo aquelas práticas que ele tem, ou seja, permanecer no escuro, no oculto, né? Porque a luz incomoda, a luz traz, né? Revela. Então Cristo chegando naquele lugar, ele automaticamente ele já começa a incomodar as regiões celestiais, porque a luz dele começa a brilhar sobre aquele povo, né? E aí a gente vê que prontamente, né, em Marcos também vai falar, em Mateus vai falar que eram 2 endemoniados, né? Em Mateus e Lucas vão contar só a versão de um endemoniado. Mas Jesus chega ali, né, e ele não vai ao encontro do homem, mas os demônios vêm ao encontro dele, né? Como a gente viu ali no começo aqui, os demônios conversando, falando ali com Jesus, né? Que desejas comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Imploro a ti, não me castigues. Então, até os demônios adoram a Jesus. Até os demônios prestam reverência a Jesus, porque eles sabem quem Jesus é. Eles sabem quem o Deus Altíssimo é. E eles temem e tremem diante da presença de Deus. Então, eles vão ali ao encontro e aí começa esse diálogo, né? Jesus é todo poderoso, ninguém pode contra ele, não tem pressa, ele vai libertar ele do que ele olha. E ali ele começa, e aí Jesus pergunta, né, o nome, tudo mais. Só que eu quero me atentar aqui é a cultura daquele lugar. Como eles eram um povo gentil, né, eles não tinham a restrição das leis judaicas. E pelas leis judaicas, os judeus não poderiam comer, não poderiam ter no arraial, não poderiam ter criação do povo. Nem os gentios que foram morar lá no meio dos judeus também não poderiam criar porcos, não poderiam. Então, os gentios, eles costumeiramente criavam por 2 fatos, né? Primeiro, a economia, e o segundo, que também contam historiadores que era habitual naquela época, naquele povo, oferecer esses porcos em sacrifícios aos outros deuses que eles adoravam. E economicamente falando, né, eu venho de um lugar de roça, né, do interior, e eu já vi criação de porco, né, pessoas que criam porcos, e é uma criação muito barata e rentável, porque é fácil. Aqui o pastor falou para mim que o porco aqui no Japão ele fica no chiqueiro, ele é até rosinho, né, assim, parece o Baby, né, do filme. Lá no Brasil não, ele fica no meio da lama, come resto de comida, aqui joga pedra e castiga. Então é um bicho que não tem muita manutenção, você está ali, qualquer lugar dá, né? E quando a gente observa aqui também, a gente vai ver lá em Marcos, né, falando que este lugar era uma colina, né, e a gente vai entender isso um pouquinho mais para frente. Então eles cultivavam os porcos porque economicamente, né, quando a gente vai no mercado, aqui eu não sei ainda, mas no Brasil carne de porco é muito barata, é a coisa mais barata que tem na questão de alimento ali, de carne, proteína, né? Então eu imagino que nessa época era a forma de subsistência. Então eles sabiam que Jesus, chegando naquele lugar, ele confrontaria a forma de subsistência deles. Ele confrontaria a forma com que eles vivem, tanto espiritualmente pela sua adoração a outros tantos deuses que eles tinham lá, tanto quanto pela a sua forma de subsistência, né, que era ali pelos porcos. Então um confronto já foi dado ali
Jesus ele não era bem-vindo naquele lugar espiritualmente porque ele incomodava aqueles deuses, né? A missionária me contou uma história muito interessante, né? Com uma pessoa que estava fora dos caminhos de Deus, né? Era o pai dela, e ele, né, teve a oportunidade. Pode contar, irmão? Eu me pedi permissão, pelo amor de Deus, desculpa. Né? E a mãe dela, né, muito sensível pela morte da mãe, foi se consultar, né, com pessoas que falam com os mortos. Né? E aí ela ia e a pessoa, né, incorporava e a mãe dela conversava com a mãe dela. E aí um dia o pai da irmã nem foi, ele era cristão, mas estava fora dos caminhos, ele foi. E naquele dia que ele foi, não aconteceu nada. E aí a mulher lá, né, lá no interior a gente chama de benzedeira, né? Não é muito mãe de santo é mais de uma. Ela falou, a culpa é esse cara aí, está atrapalhando aí aqui o recebimento, que está atrapalhando aqui. Então é isso que acontece, né? Jesus, a presença dele ali, a presença dos seus discípulos, a presença de luz naquele lugar atrapalhava, impedia a ação das trevas sobre aquele lugar, sobre aquele povo, sobre aquele domínio de escravidão, né? Como eu falei, eles estavam trevas ali, o evangelho ainda não tinha chegado, o evangelho ainda não tinha percorrido por aquelas regiões ali, né? E a gente pode ver a resposta também deste povo, além deles reprimirem, né, e não desejarem a presença de Jesus, como vimos no final, eles também não tinham muito empatia por aquele homem ou naquela condição que aquele homem. E é aqui que eu gostaria de chegar para a gente refletir em nossas vidas nessa noite. Porque teve um dia, antes de eu escrever essa pregação, que eu estava numa base da Jocum, lá no Amazonas, e aí eu estava com um cara que era músico e a gente ouvindo, e ele colocou um som para a gente ouvir lá. Muito legal, MPB gospel, muito bom. E tinha uma parte da letra que falava assim, né? O povo de Gadara preferem as coisas do que as pessoas. Eu falei, eu conheço esse texto, eu já li esse texto, mas por quê? Por que o cantor está falando isso? Eu falei, pesquisar, né? Vai que ele está um pouco fora do contexto da Bíblia, ali viajando, eu tive que falar dessa música. E eu comecei a olhar e ver, né? O povo de Gadara preferem as coisas do que as pessoas. E aqui a gente entra um pouco no contexto onde esse homem estava, né? Ó, no final do verso 27 vai dizer: não usava roupas, nem habitava em casa alguma, mas vivia nos sepulcros. E no final do verso de 29 também vai dizer assim: mesmo com os pés e as mãos acorrentados e vigiados por guardas, arrebentaram as cadeias, os grilhões e ali pelo demônio para lugares isolados. E aqui eu comecei a perguntar ao meu coração, né, por que esse homem estava amarrado, e quem amarrou? Ali fala que ele vivia nos cemitérios, né? Historicamente, a gente falando de cemitérios naquelas épocas tão antigas, né? Lugares onde são cemitérios, a terra ela fica contaminada, né? Então ela pode transmitir doenças, por isso que tem muita gente que não gosta de morar perto do cemitério. Alguns é por medo de fantasma, outros é por medo de contaminação, e alguns também é por medo de barato, né? Porque como tem pouco, tem muito essa questão da degradação e da bichos lá. Enfim, mas os cemitérios naquela época tinham que ser em lugares muito isolados, tinha que ser em lugares longes da produção, longes ali das cidades, de tudo, né? Então a gente já consegue imaginar que onde esse homem estava era num lugar distante. Eu começo a imaginar que aquele homem, ele era daquele lugar, porque fala, né, o Jezareno, né, aquela região era essa região, então ele pertencia àquele lugar. E eu fiquei indagando ali comigo e conjecturando a vida desse homem, né? Um dia esse homem, ele pôde ter uma vida normal, ele vivia ali no meio, ele era aquele povo, né? Ele vivia ali, e ali talvez mexendo com as feitiçarias, com essas
coisas ocultas, porque era a prática daquele povo, eles tinham muitos deuses e eles faziam essas coisas, né? Demônios se apossaram aqui do corpo dele. Os demônios se apossaram e não deixavam ele. E eram muitos ali que entraram. Então eu imagino que esse homem ele começou a ser um problema para aquele lugar, para aquela cidade, para aquele povo. Eu já vi, pessoalmente, quando eu era criança, eu era na igreja quadrangular, numa época bem distante lá no Brasil, era muito comum ver manifestação e é um negócio feio, é um negócio grave. Assim, ó, senhorinha, magrinha, assim, desse tamanho, derrubar homens que eram maiores e mais fortes do que eu hoje. O negócio é feio. Então eu imagino que esse homem começou a causar problemas com esses eventos de possessão demoníaca, talvez ali. Ele começou a causar dano para aquele povo. Ele começou a causar quebradeira, ele deve ter destruído coisas, ele começou a bagunçar, a bardear aquela cidade. Então, eu imagino que esse homem ele começou a ser um problema para aquele lugar. E a população resolveu o problema, mas resolveu o problema de um jeito que ia ser conveniente para eles. Vamos afastar ele, vamos colocar ele distante, vamos amarrar ele com grilhões, vamos prender para que esse cara não venha para cá. Esse cara vem para cá, ele é um problema para a gente, ele dá dor de cabeça, né? E aqui eu quero chegar na primeira aplicação, né? Quantas vezes nós nos afastamos de pessoas que dá problema, dor de cabeça. Às vezes até cristão dá dor de cabeça para a gente. Imagina um cara que é não cristão, né? A pessoa lá da fábrica, do seu emprego, da sua escola, da faculdade, é chato, que fica no teu pé, implica com você, não te deixa em paz. E a primeira atitude que muitas vezes nós tomamos é se afastar, ou para longe dessa pessoa, ou sair de perto dela. Ela é um problema aqui para mim, ela atrapalha as minhas coisas. Muitas vezes nós tomamos essa primeira atitude, de nos afastar de uma pessoa, de afastar essas pessoas problemáticas da gente. Não, eu não quero problemas para a minha vida. Às vezes a gente até fala, já tem problema demais, não quero mais um. E a gente prefere o quê? Isolar, não ter empatia por aquela pessoa. Foi totalmente contrária do que Jesus fez. Porque Jesus, ele veio até, mas Jesus nos libertou, e a gente vê o milagre de Jesus no final dessa história aqui, né? O que aconteceu com aquele homem. Então muitas vezes nós somos esses pontos. Afasta esse cara daqui, ele está dando dor de cabeça. Lá no Brasil, lá, já vi casos de pessoas querendo mudar de emprego, porque tinha pessoas que pegavam muito chato. Eu vou trocar de serviço aqui, porque essa pessoa ela é muito chata. Então muitas vezes nós somos esse povo. Ou também quantas situações, quantas vezes pessoas nos causam danos materiais, a gente causa perda. Minha esposa, uma vez, por tanto insistir numa amizade, ela levou até uma pedrada na testa dela. Ela acompanhava uma menina ali, a menina tinha um pouco de dupla personalidade, não é? Ela tinha borderline. Eu sei, mas não sei explicar a doença que é, né? Pra mim é bipolaridade, a pessoa um dia tá assim, outro dia tá. E aí a Rebeca foi dormir um dia na casa da menina e a menina jogou uma pedra nela. Simplesmente, né? Então, às vezes, pessoas causam danos físicos da gente, causam danos materiais, causam perda. Eu juro. Arruma aí 100 mil ienes aí, vou fazer um negócio aqui. Vai ser assim, você empresta, a pessoa vai lá e some. Ou a pessoa vai lá e te dá um calote. Não tem como te pagar. A gente, como um bom cristão, não temos um 3 ou 8 no bolso igual os agiotas lá no Brasil, né? Uma arma aqui, não, a gente resolve tudo no fácil. Mas a gente às vezes causa, sofremos perdas, né, de pessoas. E a nossa primeira reação quando pessoas geram perdas ou incômodo na nossa vida particular é o afastamento, né, que foi exatamente o que esse povo fez aqui.
Eles afastaram essa pessoa. Eles preferiram mais as suas coisas, mais a sua paz, mais a sua comodidade, ficar do jeito que estava, do que tentar salvar essa vida, ajudar essa vida, a resgatar essa vida. E a gente pode ver a transformação desse homem, aquilo que Jesus faz na vida dele, né? Jesus chega, Jesus liberta aquele homem, né? Para a gente ver o propósito de Deus, né? Como é maravilhoso. Ali não dá para a gente entender quanto tempo Jesus passa ali, né? Eu acredito que Jesus passou um bom tempo, porque, como eu disse aqui, se aquele lugar era um lugar distante e aconteceu tudo, e ali conta, né, que os pastores dos porcos ali, eles viram aquilo que aconteceu, ficaram espantados e correram para as cidades, para os vilarejos, para contar para o povo aquilo que aconteceu. E aí, quando eles retornam, né, aquele homem está sentado aos pés de Jesus, são, limpo, vestido. Né? Então, eu imagino que sim, ocorreu um tempo. Eu imagino que aquele homem pôde desfrutar um pouco de Jesus, aprender com Jesus, das maravilhas que Jesus faz. Eu não creio que Jesus apenas libertou aquele homem fisicamente, mas que ele salvou a sua alma do inferno, como a gente tem aprendido aqui, né? A morte, a verdadeira morte é a separação nossa entre Deus, que é a nossa alma ir para o inferno. Né? A morte física, ela vai ocorrer para quase todos nós, alguns, dependendo da sua linha teológica, ele vai ser arrebatado, né? Mas não passaremos pela morte espiritual. Nossa alma estará, nosso espírito estará com Cristo. Então Jesus, ele deixa ali a semente dele, né? Ele deixa ali esse homem. Né? Esse homem roga a Jesus, né? Não, mas eu quero ir com você. Né? O quão bom é caminhar com pessoas que se parecem com Jesus, né? Porque com certeza esse homem deve ter aprendido dele, eu quero aprender mais, mais. Nós sabemos que da palavra de Deus nós sempre podemos aprender mais. Né? Pastor, quantos anos de pastorado? E sempre está aprendendo. Eu estou aqui começando também, a gente está sempre aprendendo da palavra de Deus, porque ela se renova todos os dias. Então, quando nós somos mais parecidos com Cristo e menos com aquele povo de Gadara, com aquela população, as pessoas vão querer se aproximar da gente para aprender mais daquele que nos salvou, mais daquele que nos liberta todos os dias, né, dos nossos pecados, da nossa carnalidade, do nosso velho homem, né? E Jesus, como dito, ele, você vai atrapalhar demais aqui. Então, por favor, se retire do nosso lugar. E aqui a gente também pode ver como que Deus, ele é respeitoso. A gente lê aqui numa parte do capítulo. No final do 29, né, diversas vezes o demônio havia se apoderado dele, né? Tem a versão de Marcos que fala que o demônio invadiu aquele homem, né? A gente pode ver a ação de Satanás, que ele pega e ele invade, ele quebra a porta, né? Chega igual a polícia chutando naquele ciúme lá e invade a vida do homem, mas Jesus, ele só fica num lugar onde ele é bem-vindo. Jesus, ele só fica num lugar onde é permitido, porque ele respeita. Deus, ele é um Deus respeitoso. Eis que estou à porta e bato. Ele não abre a porta, ele bate. O outro lado é que abre a porta. E aí ele entra, e ele serve. Então nós podemos ver o quão Jesus é maravilhoso nessa questão. Ele não faz nada daquilo que nós não permitimos. Tem respeito por isso, né? E ele fala para aquele homem, né, no final do verso 39, aquele homem quer voltar, quer aprender mais o Senhor, e ele fala, volta para a tua casa e compartilha tudo quanto Deus fez por ti.
E assim o homem partiu e anunciou na cidade inteira todas as obras que havia realizado em sua vida. Jesus não foi bem-vindo naquele lugar, mas pela grande misericórdia de Deus, ele deixou ali o seu missionário. Ele deixou ali uma pessoa que foi liberta, uma pessoa que teve um encontro pessoal com Cristo, né? Ele foi mais pessoal que o nosso, né? Vocês em carne, osso, espírito ali. Ele teve um encontro e teve a sua vida transformada. E com certeza aquele homem transformou aquele lugar. É como eu falei, aquela região ali se aproximava de Decápolis, que era a grande capital grega do passado ali. Lugar de muita ciência, de muita tecnologia, né, para a época, de muito conhecimento, né, e este homem esteve. Né? Aqui no Japão a gente tem uma estatística de, a última que eu vi era um missionário para 40 mil, 55. Eu tinha visto uma estatística mais recente, mas era nessas casas. É um missionário para cada 50 mil japoneses aqui. Então eu tenho que aprender muito nihongo, né, pastor? Para evangelizar 50 mil japoneses, porque todos nós somos o que? Missionários nesse país. Somos missionários onde Deus nos coloca. Deus nos dá capacidade, Deus nos dá intelecto, nos dá saúde. É Ele que garante o seu emprego, Ele que garante a minha vida aqui no Japão, Ele que me dá saúde. Muitas vezes a gente pode se gloriar, né, da nossa força, mas se Deus colocar a gente na cama por um mês, 6 meses, um ano, a gente vai morrer de fome. Não, porque Ele sustenta. Ele sustenta as árvores do céu. Ele sustenta os seus filhos. Então Ele colocou cada um aqui, Ele deu a inteligência para cada um aqui. Imagina se todo mundo fosse missionário transcultural, que chamamos aqui, é missão transcultural. Quando você sai do seu país de origem e vem para um outro país, tirando os que nasceu aqui, o resto é tudo missionário transcultural. Missionário que cresceu em outra cultura e viu uma cultura diferente. Né? Imagina se todo mundo fosse assim. Nós precisamos de missionários na fábrica. Nós precisamos de missionários no campo da política. Nós precisamos de missionários no campo das artes. Aqui artes nós temos cinema, temos televisão, mídias em geral, né? Como a gente pode ver lá no Brasil, quanto a mídia do Brasil, e aqui o pastor acompanha um pouco da mídia americana, e hoje eu posso ver também o quanto que ela é corrompida, e o quanto a mídia ela tem um poder muito grande de influenciar pessoas, né, a votar, a pensar, a forma de pensar e a forma de agir. Então, em todos esses lugares precisam de cristãos, missionários, pessoas que entenderam o seu papel, entenderam o que veio fazer aqui nessa terra e vai evangelizar lá. Eu não tenho como entrar numa fábrica e evangelizar, eu não tenho como evangelizar milionários. Tem pessoas que têm chamado para serem milionários. Você já parou para pensar nisso? Tem pessoas, sabe que quem quer ser milionário agora? Eu falei milionário, Deus ouviu missionário, né? Cada um. Porque quem que pode chegar num Elon Musk hoje? Um exemplo, um cara... Quem que pode chegar nesse show? Eu posso me esforçar o máximo que eu puder. Se eu tenho que invadir a casa dele, levar 2 tiros, né? Porque se invadir a casa dele, eu vou levar um tiro na meta, né? Para tentar ver ele, entendeu? Só que tem pessoas que têm esse chamado, entendeu? Para estar na área dos business, né? Áreas dos negócios ali, para poder o que falar. Tem 2 grupos que é muito difícil de pegar. Os ricos dos mais ricos, pessoas extremamente ricas, esses donos de fábricas. Eu já tive a oportunidade de conhecer um dos, eu não sei se é bom, se é assessores, que eu não sei como a empresa funciona, da Toyota, lá no Brasil, porque ele tinha uma fábrica na minha cidade de óleo de soja. Aí eu tive a oportunidade de conhecer a Japa mesmo, só falava, eu ia lá no cartório, trabalhei no cartório, tive a oportunidade de conhecer um homem desse, mas ali no ambiente formal de trabalho. Eu atendi ele com o tradutor ali, para fazer a documentação no Brasil. Né? Então nós temos que
entender em Deus qual é a nossa vocação. E a gente tem que ser mais como Cristo, que se importa com pessoas do que com esse povo, que não se importou com este homem, que não se importava com as outras pessoas. Devia ter uma vida muito fechada, cada um na sua. Você não me atrapalha, eu não te atrapalho, e a gente vive bem assim, só que pessoas morrendo, pessoas perecendo, né? Pessoas indo para o inferno. A minha pergunta que eu deixo aqui, que eu falei, que eu deixo para a gente se perguntar, porque a gente tem que se analisar e olhar, olha, eu acho que eu sou esse povo, eu acho que eu estou me parecendo mais com os gadarenos ali, não estou me importando muito com as pessoas, estou seguindo a minha vida, porque a gente reconhecer o nosso erro é o primeiro passo para a gente poder retornar e fazer o caminho. Então é essa pergunta que eu deixo para a gente nessa noite. Nós como cristãos, nos importamos mais com as pessoas ou mais com as nossas coisas, com a nossa... Como que está isso no íntimo do nosso coração? Eu gostaria que a gente curva a sua cabeça, tira o tempo, vamos orar ao Senhor Jesus. Coloque isso diante dele, porque ele sonda os nossos corações e ele nos diz se há caminho mau, ele nos revela, ele traz a luz e nós nos arrependemos desse caminho. E nós fazemos diferente, nós mudamos, nós estamos todos os dias nos santificando, nos preparando, voltando atrás dos caminhos errados, porque ainda estamos nesse processo. Coloca isso diante de Deus e mude, faça diferente, seja a transformação no mundo que você quer ver. Muitas vezes nós queremos um mundo transformado, um ambiente transformado, mas muitas vezes nós não queremos ser essa transformação. Nós queremos que apareça, como apareceram Martin Luther King, para evitar a escravidão e tantas outras pessoas influentes, mas não queremos ser essas pessoas. Coloque-se neste lugar. Eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser uma pessoa influente. Eu quero ser uma pessoa que faça a diferença onde eu estou, mesmo que eu nunca vou ser visto ou percebido, mas que eu seja a diferença, porque é Deus quem tem que ser visto, é Deus quem tem que ser percebido. Nós somos uma casa que está à mostra, é o que o mundo vê. A palavra viva, andante ali, somos nós e nossos caminhos. Senhor Jesus, graças eu te dou, porque o Senhor nos dá a oportunidade, Pai, de olharmos para dentro dos nossos corações, Pai, e podermos, Pai, refazer os nossos caminhos, de acordo com a Tua vontade, Pai. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te busca, a Tua igreja coloca o coração diante do Senhor, e pedimos, Pai, se há um caminho mau, Pai, nos revela. Nós queremos andar, Pai, em retidão. Nós queremos andar em amor, Pai. Nós queremos ter a vida transformada, mas em nome de Jesus nós queremos ser agentes transformadores de vida também, Pai. O Japão necessita, Pai, de conhecer o Teu Evangelho, Pai. O Japão necessita, Pai, de pessoas posicionadas, Senhor Jesus. Posicionadas na Tua Palavra. Posicionadas, Pai, pessoas que Te conhecem e Te amam, Pai. Ó Senhor Jesus, vem transformar os nossos corações. E que nós possamos ser como Jesus foi para aquele homem. Pessoas que se importam com pessoas, Pai. Tira toda a apatia do nosso coração. Tira toda a dureza, toda a cegueira, toda a ambição, Pai, contrária à Tua vontade, Deus. Que a nossa ambição seja pelas coisas do reino, Pai. Que nós não sejamos corredores que correm pelo um prêmio, uma coroa daqui, mas que sejamos corredores que correm almejando um prêmio na glória eterna do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos ser
pessoas influentes, pessoas que transformam lugares pelo poder da tua palavra, por amor a essa palavra, e para que o teu nome, Pai, seja conhecido em todo o Japão para a tua honra e para a tua glória, Pai. É o que nós pedimos, é o que nós oramos e nos arrependemos dos nossos caminhos. E a partir de hoje, Pai, queremos ser diferentes, queremos fazer a diferença, Pai. Em nome de Jesus, somos missionários. O Senhor disse, Pai, ide pregar o Evangelho. E aqui nós estamos, Pai, pregando o Evangelho por amor à tua palavra e ao Senhor. Amor aos perdidos que necessitam de ouvir a tua doce voz, assim como um dia nós ouvimos e das trevas fomos resgatados para a tua maravilhosa luz. E hoje aqui estamos te agradecendo, Pai. Obrigado, Pai, pela salvação. Obrigado pela vida, pela redenção em Cristo Jesus. Aleluia, glórias eu te dou, Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que nós possamos ser essas pessoas. No Brasil, né, a gente muitas vezes vê muitos, a gente fala cristãos que brincam de ser cristãos. Né? Pai, o Brasil é um país muito abençoado. O Brasil é um país que qualquer pessoa conhece Jesus, já ouviu falar da tua palavra. Mas aqui nós vivemos uma realidade diferente. Aqui nós vivemos uma realidade onde há muitas trevas, há muita treva. Mas em nome de Jesus nós vamos brilhar a luz de Cristo por todo esse país, amém? Mas nós não podemos vacilar, nós não podemos brincar de ser crente. Como o pastor falou, o diabo ele quer te destruir, ele quer te matar. Muitas vezes ele nos destrói espiritualmente, socando aí dentro de empregos e tantos afazeres, e a gente vira um mundo morto. Que a gente possa observar, entender a atmosfera deste lugar, e que a gente possa fazer a vontade de Deus sobre todas as coisas. E ser firme na tua palavra, ser firme na oração, porque não dá para brincar, não dá para vacilar, porque senão ele vai ele destrói a mim, ele destrói você. Ele quer isso, ele não quer que a obra do Senhor prospere sobre essa nação. Mas em nome de Jesus ela vai prosperar, para a honra e glória do Senhor. Amém? Obrigado, pastor Inácio, pastor Alberto, obrigado pela oportunidade, obrigado, igreja. Deus abençoe. Aleluia.